Oi, meus amores, que saudade de vocês! Hoje a vovó vai contar a história do Verdi. Foi um grande compositor do século passado e ele morreu só do século anterior, já estamos no 21, né? Do final do século 19. E ele era italiano, assim como Vivaldi. Então a vovó vai contar para vocês a história dele, tá bom? Então hoje nós vamos levar a Mi e o Dó lá para a Itália, para a região de Parma, onde ele nasceu. A região de Parma, vocês lembram que a Itália, que a vovó contou que é uma bota? Ela fica lá no alto da bota, na cabeceira da bota, que fica perto da Áustria e perto da França, tá? Então, vamos lá ver? Vamos lá, Mi? Vamos lá, Dó, para essa nossa aventura? Podemos começar? Ainda é muito cedo quando Dó entra no quarto de Mi vestido com as cores da bandeira italiana. Quem que sabe? Vermelha, verde e branca. Isso mesmo. Legal, mas ajuda a escolher a roupa, Mi. Os dois irmãos colocam o CD mágico. Essas músicas que a gente está escutando são de Verdi. Escuta a música e acompanha Dó e Mi nessa divertida viagem do tempo. Dó, você conhece esse menino que está sempre cantando enquanto limpa as mesas? É Giuseppe, ele é filho do dono do bar. O pai do Verdi, ele trabalhava num bar e o Verdi ia lá sempre para poder ajudar o pai. E ele era apaixonado por música. Só que o pai era de uma família muito simples, não tinha condição, não tinha muito dinheiro. Então ele trabalhava nesse bar. E a mãe dele era tecelã, fazia tecidos, então ele não tinha condição de estudar. Ele só foi aprender a ler e escrever com 10 anos de idade. Só que isso não impediu dele ser apaixonado pela música. Ele cantava. Quando o pai descobriu que ele gostava tanto assim de música, o que ele fez? Ele comprou uma espineta. Espineta, deixa a vovó ver se o nome tá certo, porque é tão diferente. Tá certo, né, vovó? É isso mesmo, uma espineta. Ele comprou uma espineta que parece um cravo, assim, veio antes do piano. E ele mandou restaurar, adaptar essa espineta. A vovó vai abaixar um pouquinho. Aí ele mandou restaurar, adaptar essa espineta, porque ele tinha só 8 anos, e ele ficava o dia inteiro tocando horas e horas e horas, até que teve um comerciante que sempre ia lá, certamente para vender as coisas, né? Presunto. Como ele nasceu na região de Parma, que é aquele presunto delicioso, então esse comerciante ia sempre lá. Ele era muito rico e ficou encantado de saber como é que o Verdi gostava de música. Aí o que ele fez? O menino cresceu apaixonado pela música. E depois, quando ele ficou conhecendo esse senhor, quando ele tinha 12 anos, levou para ele morar na cidade que ele morava, que era perto ali de Parma, e ele era comerciante, e ele foi ajudar ele trabalhar. E lá ele ficou conhecendo uma moça que chamava Margherita. Vocês já ouviram esse nome, né? Da pizza, né? Que delícia. Queijinho, mussarela, manjericão, quem gosta? Eu adoro. E a mulher dele chamava Margherita, mas naquela época acho que não tinha pizza com esse nome não, né? E aí, o pai da Margherita paga os melhores estudos para ele. E quando ele tinha 18 anos, ele quis entrar no Conservatório de Milão. Lembra que a vovó falou que o Vivaldi também estudou no Conservatório de Milão, que era o que tinha de melhor na época. Mas vocês não sabem o que aconteceu. Não pôde estudar, sabe por quê? Como ele tinha 18 anos e lá só podia entrar quem tinha 14 anos, eles acharam que ele era muito velho, então não deixaram ele estudar. E aí o que ele fez? Ele foi estudar com um músico que tocava no Teatro de Milão, que era o mais famoso que tinha na Itália na época. Ele ficou 3 anos estudando lá. Aí ele rapidamente fez sucesso, que ele ficou estudando, foi tocando muito bem. Aí ele casou com a Margherita e ele teve 2 filhinhos, um menino e uma menina. Mas aconteceu uma coisa muito triste. Os 2 filhinhos dele, com menos de 1 ano,
morreram. E no mesmo ano morreu a Margherita. Ela tinha só 26 anos. Foi muito triste. Ele ficou tão triste que ele achou que nunca mais ia compor nenhuma música. Mas graças a Deus isso não aconteceu, porque ele deixou cada música, ópera bárbara pra gente. Aliás, a vovó nunca falou pra vocês o que é uma ópera, não é? Sabe o que é? É um teatro onde as pessoas vão contar uma história cantando. E o Verdi, para escrever as músicas dele, ele leu diversos livros, e muitos livros, uma ópera que ele fez, que ficou muito famosa, que chamava Nabucco, ele leu um livro que conta a história do Nabucodonosor, que era o rei do Egito, e vai até a Etiópia, que era um país vizinho, tem uma guerra, e ele rapta a filha do rei e leva todos os judeus da Babilônia para serem escravos dele. Então, essa ópera que chama Nabucco conta a história dessa princesa que foi escravizada. Depois, ele escreveu uma outra ópera também que ficou muito famosa, que chama Traviata, que até hoje toca, tem apresentação no mundo inteiro. E ele foi diferente dos outros compositores que acabaram morrendo muito cedo. Ele viveu até 88 anos. E ele ficou muito famoso quando ele tinha 36 anos. E aí, ele fez uma ópera muito interessante que chama Rigoletto. A vovó foi estudar quem era Rigoletto para contar para vocês. Rigoletto era um bobo da corte, trabalhava num palácio. E ele era corcunda. Então aqui até a Dó e o Mi estão brincando lá de ser corcunda, tá vendo? Aqui o Rigoletto, ele tinha esse defeito, então ele andava assim só corcunda, só olhando para baixo. Vocês querem experimentar como é que é? Ficar olhando assim para baixo sem conseguir levantar? Era assim que era o Rigoletto. E ele era o bobo da corte. E como que é a história do Rigoletto? Rigoletto foi o seguinte, ele trabalhava para um duque. E esse duque era muito danado. Não valia muita coisa boa não, sabe por quê? Queria namorar tudo quanto é mulher. Não respeitava as mulheres. E um dia estava tendo uma festa na casa do duque e chegou um conde, um amigo dele, um convidado. E o Rigoletto ajudava o duque, que era patrão dele, a fazer as malandragens dele. Sabe o que ele fez? Chegou lá no conde e começou a fazer uma gozação. O conde fica furioso, porque estava fazendo uma gozação da filha dele, joga uma praga. Fala, você ainda vai pagar caro por isso. E aí, olha só o que acontece. Ele fica apavorado, o Rigoletto, né? E ele tinha uma filha que chamava Gilda, muito bonita. Como ele sabia que o patrão dele era muito namorador, ele não queria que a filha dele namorasse esse conde, porque esse conde era muito malandro, não valia para nada, né? O que ele fez? Uma coisa errada, mas amor de pai excessivo. Trancou a filha, deixava a filha presa em cárcere para ninguém poder ver. Um dia, alguém vê a Gilda na casa do Rigoletto e acha que era a namorada do Rigoletto e vai lá e conta pro Duque, olha, ele tem uma namorada que é muito bonita, eu acho que você vai gostar. O Duque vai lá, fica conhecendo a Gilda, começa a namorar com ela. Quando o Rigoletto descobre, fica furioso e manda matar. Só que a Gilda estava apaixonada pelo Duque. O que ela fez? Para salvá-lo, no dia que ela soube que a pessoa ia matar o Duque, ela disfarçou, jogou um pano na cabeça, se cobriu toda e entrou no lugar. E aí o assassino deu uma punhalada, uma facada no coração dela e ela morre. Aí o Rigoletto fica feliz, pronto, minha filha tá salva, que ele não vai mais atrapalhar nada. De repente ele escutou o Duque assobiando, cantando, ele fica desesperado. Vai lá, descobre quando vê a filha que estava morrendo e pede perdão para ele. Então, muito triste. E por que o Verdi ficou tão famoso e tão conhecido? Todas essas óperas que ele fazia, La Traviata, Rigoletto, Trovador, todas elas falavam de amor, de ódio, de traição, de luta. Então, cada uma dessas histórias tem uma história bonita, né? E aí, depois ele conseguiu casar de novo e viveu muitos anos com a segunda esposa dele, chamava Giuseppina. Olha lá. E ele era o compositor, ele se preocupava
tanto com a independência do seu país. Naquela época, a Itália não é que nem é hoje, essa bota inteira de italiano, não. Essa parte do alto da bota que a vovó falou, tinha uma porção de principados. Então, essa parte mais do norte da Itália pertencia à Áustria. Mas quando o Verdi nasceu, Parma pertencia à França. Então, ele foi registrado com o nome francês. E o Verdi lutou dentro das condições dele para que houvesse, que a Itália fosse um país só e não uma porção de principados, né? E essa música, ele fez uma música que chama, deixa a vovó conferir para não ter perigo da vovó ensinar alguma coisa errada para vocês, quer ver? Pera aí que a vovó agora não tá achando. Ah, Nabucco. Nabucco, que é a tal história que a vovó contou do rei Nabucodonosor, né? Então, quando ele fez essa música, a Itália inteira ficou muito mexida porque os escravos pediam pela libertação e os italianos se sentiam meio que não escravizados, mas sentiam que não era um país só, né? E como no meio dessa música e de muitas outras que ele faz, que nem agora vocês estão escutando, tem um coro, ele mistura a cor, ele mistura instrumento, ele mistura batidas de ferramentas, então isso mexeu muito com toda a massa, a maior parte da população, e ele acabou ficando muito famoso. E é isso que a vovó quer contar. E aí ele se envolveu na política, ele foi até indicado para ser senador. Olha só, a vovó nem sonhava de saber essas coisas se não fosse aprender para contar para vocês. Muito legal, né? E aí, mas ele nunca deixou de compor, até o dia da sua morte, que foi com 88 anos. E uma coisa que ele fez muito legal, ele doou toda a fortuna dele, que ele ficou muito rico, para construir uma casa de repouso para todos os músicos que não ganharam muito dinheiro e não tinha assim uma aposentadoria. Essa casa existe até hoje na Itália. Sabia que bacana? Lá em Parma. E ele está enterrado lá, ele e a segunda esposa estão enterrados lá. E essa casa até hoje abriga os músicos que na sua época de mais jovens conseguiram tocar e que não tiveram condição de se aposentar. Bacana isso, né? Você vê como ele foi bom também, como ele pôde ajudar tantas coisas. Então é isso. Vocês gostaram dessa história? A vovó espera que sim, que a gente tenha aprendido muito com isso. Ele foi o compositor mais famoso da época dele, na Europa. E ele teve reconhecimento em toda a Europa. E até hoje as óperas dele tocam pelo mundo todo. Ele era um compositor romântico, tá bom? Então a vovó adorou conhecer bastante o Verdi para poder passar para vocês. E a vovó espera que vocês se inscrevam, quem ainda não está inscrito, e curtam e falam para a vovó que historinha que vocês querem, que é de músico, que é história de 3 porquinhos. Meu neto me pediu, a vovó vai gravar, tá bom? Um beijo bem gostoso para vocês. Mua!